Nesse vídeo, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre construtores. Então, eu vou criar aqui vou excluir esses pacotes aqui que a gente não precisa mais. Vou dar uma arrumadinha nesse projeto aqui. Deixa eu só excluir isso aqui, excluir esse pacote, excluir esse cadastro aqui também, excluir. Aqui vamos remover então essa classe calculadora aqui que a gente removeu e vamos dar uma boa limpada nesse processo. Vou remover o import de calculadora, já que eu não vou usar mais. E deixei o meu método main limpinho aqui, né? Então agora nós temos aqui a classe pessoa. Para facilitar a nossa vida, eu vou jogar ela dentro daquele pacote principal. Vou refatorar para ela alterar os imports dela. E vou remover esse pacote teste aqui, eu não preciso mais dele. Certo? Então agora o que a gente vai ver são métodos construtores. O método construtor ele é invocado toda vez que nós instanciamos um objeto. Então quando a gente faz isso aqui, nós temos aqui a classe pessoa, criamos o objeto P, daí nós temos aqui o new pessoa, nós estamos aqui chamando, né, esse método pessoa, que a gente chama, né, porque está vendo como ele tem um abre e fecha parênteses, isso aqui ele é uma ação, né? Então se ele é uma ação, ele é um método, né? Então eu tenho aqui o método construtor, né? Então é isso que a gente chama para esse método aqui, ó. Só que se a gente olhar aqui a nossa classe pessoa, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Nós temos aqui só a string e os métodos correr e falar. Veja que nós não temos o método construtor. No entanto, nós conseguimos acessar um método construtor. Então aqui, ó, p.nome, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, a Ana, né? A Ana. Então eu consigo acessar tranquilamente. Então eu consegui criar um objeto. É que na verdade esse construtor aqui, se a gente for olhar, tá vendo? Ele é um public pessoa e ele vem aqui pela própria linguagem. A própria linguagem, quando você não define um construtor padrão, ela cria esse construtor. Vamos dizer assim que esse construtor é um método implícito da nossa classe, né? Mas olha só o que acontece. O que acontece? Eu crio o objeto e toda vez que eu quero acessar os atributos, eu tenho que estar usando esse p. Alguma coisa, né? P. Phone, nome, CPF, né? Então eu tenho que estar sempre acessando usando essa notação do ponto, né? Ou poderia estar acessando, como vocês já viram lá no vídeo que fala de encapsulamento, né? Nós poderíamos ter aqui o método set, né? Nós poderíamos ter esse campo aqui encapsulado, né? Vamos remover esses dois métodos aqui e vamos simplesmente criar um método encapsulado para pessoa, né? Então vocês viram naquele vídeo passado como fazer, mas vamos fazer um rapidinho aqui. Public void set nome, né? Set nome, e aí recebe por parâmetro uma string com um novo nome, né? Tranquilo. E aqui dentro então o this.nome recebe o novo nome, né? Mas isso aqui vocês já viram lá no vídeo que trata da questão de encapsulamento. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui o que a gente faz aqui. Então se eu deixar essa minha pessoa aqui não mais public, deixar ela como private, né? Então eu não consigo mais acessar, né, o nome dessa forma, usando a anotação do ponto. Então vou estar usando sempre, vou ter que usar o set nome, né? O set nome, e aí aqui dentro vou estar passando a Ana. Então veja, mas de toda forma, usando esse construtor, ou eu iria usar esse atributo que provém o encapsulamento, que é esse método setNome, ou teria que estar aqui chamando, né, o nome como a gente tinha feito antes, né,
para passar o valor para a variável quando ele estava disponível. Mas em todo caso, ou nós vamos fazer assim, né? Um set, passando o nome, para poder chegar lá no nome, ou um fone, né? Passando aqui um p.fone, passando o fone para poder preencher esses atributos aqui da classe, né? Então, veja, nós criamos o método construtor. A partir desse momento, nós temos uma referência de memória, onde nós podemos estar colocando esses nomes. Então, mas será que tem uma maneira de eu declarar essa variável e já ter os nomes? Então, essa é a ideia da aula de hoje. Eu posso ter aqui um método construtor, que seria então o public pessoa. O método construtor, ele sempre vai ter essa característica. Ele não recebe o void e não retorna valor nenhum. Então, diferente dos outros métodos, né? Eu tenho aqui um método void. E aí, se eu colocar um get, né? Se a gente criar um get aqui, é o método para leitura, né? Então, o método para leitura ele vai ficar dessa forma, get nome. Veja que ele retorna o nome, return this.nome. Mas se vocês observarem, ó, ou em forma void ou em forma string. Já o método construtor não. Esse aqui é o que a gente chama de construtor padrão. Ou seja, ele não faz nada, ele simplesmente vai alocar memória para o nome, para o CPF, para o fone. Mas eu posso então, agora partindo do conhecimento que a gente viu no vídeo anterior, que tratava da questão de métodos sobrecarregados, eu posso então aqui criar construtor com sobrecarga. Posso criar isso aqui. Então, porque nós vimos que a sobrecarga ela acontece em cima das ações, dos métodos. E nós vimos aqui que o método, que o construtor é um método, né? Nós vimos que nós estamos invocando um método, né? Então, se ele é um método, ele pode ser sobrecarregado. E aí eu posso fazer quantas sobrecargas eu quiser aqui dentro desse meu, dessa minha classe. Então, eu vou fazer aqui um public, né? Public pessoa. E esse pessoa recebe aqui como parâmetro uma string, né? Que nós vamos chamar de p-nome. E aí o que acontece? Aqui dentro eu posso dizer que o this.nome, que é a minha variável global, ou seja, esse atributo aqui definido na linha 15, ele recebe o nome passado como parâmetro, né? Então veja, eu inicializei o nome. Eu poderia colocar um outro, eu poderia estar colocando aqui também a string pcpf e tá fazendo isso aqui. This.cpf recebe o passado como parâmetro. Nada me impede de fazer isso. Ou eu poderia deixar dessa maneira, né? Ou criar um outro construtor que informa, né? Um construtor que informa somente o nome, né? Poderia ter um que só informa o nome, ou que informa o nome e o CPF, e um outro que poderia estar informando todos os campos, né? Então nós poderíamos estar criando tantos construtores quanto fosse necessário, né? Vamos criar aqui mais um. Então criamos um só com o nome, um com o nome CPF e um com o nome CPF e também string pfone, né? E aqui então nós poderíamos estar criando um fone que recebe o pfone. Qual que é a diferença, né, em utilizar cada um desses métodos diferentes? O que acontece é que se você usar o primeiro, se você usar esse aqui que é o padrão, esses teus campos aqui, eles terão valores nulos. Se você chamar o construtor passando já um nome por padrão, só vai vir com valor nulo o CPF e o fone. E assim por diante. Então vamos criar mais um método aqui para nos auxiliar nesse teste aqui, ó. Que vamos colocar esse método aqui que nós vamos chamar de public void
mostra nome. Ele não recebe nenhum parâmetro, mas aqui dentro dele ele vai imprimir system, o nome, dois pontos, e vamos colocar aqui um espaço, o dis.nome, e vamos mandar imprimir também o CPF e o fone. Então aqui vamos colocar aqui o CPF, e aqui o fone. Então agora, se vocês observarem, nós temos uma classe que ela tem métodos de criação, método construtor sobrecarregado, né? Então nós temos aqui, ó, isso aqui é método construtor. Por que eu sei que é método construtor? Primeiro, porque ele tem o mesmo nome da classe. Segundo, porque ele não tem nem o void e nenhum tipo de dado declarado, né? Mas eu criei aqui então 4 métodos construtores com o mesmo nome, porém assinaturas diferentes. Veja que a assinatura ela não conta só com relação ao número de parâmetros, mas também ao tipo de dado. Se eu tivesse aqui na pessoa, vamos, por exemplo, colocar um campo aqui que eu poderia chamar de public. Vamos colocar depois public aqui, né? Public float peso, né? E eu quisesse criar um método só com 3 parâmetros, veja aqui, ó, que ele tem 3 parâmetros string, né? Então, se eu vir aqui, se eu vir aqui e criar um public string nome, string CPF e float peso, float peso, e aqui então, né, eu teria que fazer a mudança aqui, né? Peso recebe o vamos chamar de p-peso. Vamos colocar o nome certinho aqui. Então olha o que acontece. Ele não está dando erro, né? Não é o número de parâmetros. Se você tem duas strings num parâmetro, tem outra com uma string só, eles têm assinaturas diferentes. Se você tem 2 e 3 strings, também são diferentes. Aqui você tem o mesmo número de parâmetros, né? Mas se você olhar o número de parâmetros aqui, o que acontece? Ele são duas strings e um float, ou seja, a assinatura é diferente. Se a gente fizer aqui assim, ó, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos criar outra sobrecarga. Só aqui nós alteramos a sequência, Ctrl X, e aqui nós colocamos um float. Então veja que ele também entende como outro método construtor. Apesar de, ó, são duas strings e um float, mas aqui estão em ordens diferentes, né? Então eu poderia estar chamando o método construtor para informar esses dois aqui, né? Para informar o nome, o CPF e o peso em ordens diferentes, e seriam também construtores diferentes. Então, como é que eu vou estar utilizando esses construtores aqui, ó? Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Primeiro nós vamos chamar somente, vamos tirar isso aqui, né? Primeiro vamos chamar o pessoa e vamos chamar então agora aqui o P mostrar nome. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá vendo, ó? Todos os campos, né? Todo o nome, o CPF e o fone está nulo, né? Agora, se eu pegar aqui e passar como parâmetro o nome Ana e mandar executar esse programa, o que ele vai fazer? Ó, ele vai preencher Ana e vai deixar os outros nulos. Ou seja, ele chamou esse método construtor aqui, ó. Esse que tem somente um parâmetro string,
Se a gente fizer aqui o seguinte, passar o nome e depois, vamos ver qual e o CPF, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, e executar essa nossa aplicação, vocês vão ver que ele vai trazer o nome e o CPF e o fone vai estar nulo. Isso quer dizer que ele chamou esse método aqui, que recebe o nome, que recebe o CPF, seta o nome para o CPF, mas veja que o fone não faz nada, então ele fica com o valor padrão. E aqui, se eu testar esse carinha aqui e colocar aqui entre parênteses, aí o fone, vamos colocar lá 3, 4, 5, enfim, um fone qualquer. E eu executar essa aplicação, ó, show de bola, mostrou o telefone. Ou seja, ele carregou, né, executou, chamou esse método construtor. Aqui dentro, vamos fazer uma pequena melhoria aqui, só dentro da nossa aplicação aqui. Opa, esse não, né? Para ele mostrar também o que vai acontecer aqui com o peso, né? Que daí a gente consegue ver certinho o peso. O peso, então aqui nós vamos mostrar o peso. Muito bem. Então agora, se eu executar essa aplicação, o que acontece? Vamos ver que o peso, ó, o peso ele vai estar 0.0, porque é o valor padrão do tipo float, né? Agora, se eu vir aqui, passar esses valores e passar aqui como parâmetro o peso lá, por exemplo, 15, não, vamos botar lá, 75, né? 75 quilos. É F, porque ele tem que entender que é uma... Opa! Como não tem string, string, string... Ah, tá. É porque, veja bem, olha, já tá certinho, né? Eu criei um que recebe duas string e um float. Então, por isso que ele já tá dando esse erro aqui, ó. Ele tá dizendo, ó, que não existe um construtor encontrado que tenha 3 string, né? Que tenha 3 string, ó. String, 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 float. Não, ele vai funcionar aqui, ó. Vamos ter que remover um deles. Então, estou passando o CPF e o valor numérico, né? O float. E olha só, então ele carregou 75. Se eu fizer o inverso, né? Se eu fizer aqui, ó, vamos criar uma outra pessoa. Vamos pegar aqui, vamos deixar isso ali, Ctrl V. E aqui a gente vai fazer o inverso. Aqui nós vamos colocar 100 quilos. Depois a Ana. E aí vamos remover o último aqui. E vamos chamar esse nosso carinha aqui de P1. E vamos chamar o P1 mostrar nome. P1.mostrar nomes. Show de bola. Então agora veja que ele tem o mesmo número de parâmetros, mas a ordem que ele está chamando é diferente. Então ele vai chamar o método que tenha, né? Ó, chamou certinho. Ó, o fone está nulo, né? Porque nesse caso aqui nós não informamos o fone, né? Então veja ele pela assinatura do método, ou seja, pelos tipos de dados e o número de parâmetros que você passa, ele sabe exatamente qual método construtor ele vai conseguir chamar, apesar de ter vários métodos com o mesmo nome, né? Então, ele entende assim, é tipo assim, imagine que tem várias pessoas que se chama José. Então seria o nome do método. Aí você tem a assinatura que seria o tipo de parâmetro ou o número de parâmetros. Na hora de fazer a chamada, ele chama o José, mas passa aqui a assinatura de qual do José que ele quer estar chamando, né?